Olá, meus queridos, estamos começando aqui mais uma etapa da nossa jornada, agora entrando no capítulo 3, pela fé, Enoque. Meus queridos, estamos aqui com muita alegria para a nossa terceira semana da nossa estação Heróis da Fé e hoje entrando no capítulo 3, pela fé Enoque, pela fé Enoque. Bom, nós queremos começar falando sobre Enoque a partir da definição do próprio nome. Não consta no livro algumas informações, então você pode anotar e seguir adiante dentro dessa direção. Enoque significa dedicar ou dedicação. E isto por si só já abre um caminho abençoado acerca da lição de hoje. Enoque, cujo nome significa dedicar ou dedicação, e como bisavô de Noé, ele foi uma figura chave para a revelação de coisas que estavam por vir em gerações posteriores. Muitas vezes nós não temos a noção do quanto que a nossa vida abençoa não somente a nossa geração. Há planos que vão para muito além daquilo que a gente imagina. Pode ser que você hoje esteja posicionado por causa do seu filho, ou para influenciar o seu neto, ou quem sabe, deixar uma semente produtiva, uma semente impactante, que vai influenciar as gerações. E a gente percebe isso na vida de Enoque, além dos detalhes que vamos trabalhar aqui, que ele, sendo o bisavô de Noé, conforme até um texto bíblico que vamos também mencionar, ele viu o dilúvio, ele profetizou o juízo de Deus que viria. E tendo em mente esse juízo, tendo em mente aquilo que viria sobre os ímpios, ele, sendo um homem temente a Deus, com certeza foi um instrumento maravilhoso para preparar uma família, especialmente sendo ele bisavô de Noé. A sua influência chegou então a esse descendente tão importante que a gente conhece, o Noé, e a missão dele de preparar uma arca. Vamos falar também sobre Noé na próxima aula, mas Noé preparou uma arca para a salvação dele e de sua família. Mas de onde veio esse impacto? De onde veio essa influência? Certamente do seu bisavô Enoque, que foi um homem que andou com Deus, um homem cujo nome significa dedicar ou dedicação. Então, já tendo isso como ponto de partida, quero dizer que o seu caminhar de fé, esse é o nosso chamado, viver pela fé, ele necessariamente está ligado a um tipo de vida onde possamos ser considerados pessoas dedicadas a Deus, separadas para Deus. E então essas pessoas dedicadas e separadas vão ouvir a voz de Deus, vão receber instruções, vão receber valores, princípios que ficarão não somente naquela geração, mas vão transcender aquela geração. E eu espero que seja assim na sua vida. Bom, nós preparamos então essa aula aqui de apoio ao líder de célula, dividindo essa lição número 3 em 4 pontos principais. Essa divisão não está disposta aqui no livro. No livro você vai ver um ensino corrido, o ensino e a aplicação, algo de forma corrida, mas aqui para ajudar os líderes, gosto de ser o mais didático possível para facilitar sua vida na hora de ministrar a célula. Então eu dividi a aula de hoje, como eu disse, não está disposto assim no livro, mas essa organização vai seguir num PDF lá no grupo do líder de célula. Então, além do livro, você tem esse vídeo e você também terá essa folhinha em PDF, só para ajudar a organizar um pouquinho mais, a fim de facilitar a exposição do conteúdo dessa aula de número 3. E então nós dividimos aqui o Pela Fé Enoque, cujo nome significa dedicar ou dedicação, dividimos em 4 pontos. Primeiro, Enoque agradou a Deus.
Segundo, Enoque andou com Deus. Terceiro, Enoque foi levado por Deus. E por último, Enoque profetizou o juízo de Deus. Então, estou dividindo então essa ministração em 4 pontos. Como eu disse, não está disposto assim no livro, mas ao ler o livro e ao pegar o PDF, você vai conseguir organizar um pouquinho melhor seus pensamentos, a fim de que você ministre de uma forma organizada na célula e todo mundo possa ter um bom entendimento. Então, dividindo em 4 pontos, primeiro, Enoque agradou a Deus. De que forma que Enoque agradou a Deus? O próprio texto bíblico de Hebreus 11, versículos 5 e 6, é o texto bíblico básico para essa nossa ministração. O texto diz assim: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus 11, versículos 5 e 6. Então, toda a nossa aula de hoje está baseada nesses 2 únicos versículos, Hebreus 11, versículos 5 e 6. E são desses 2 versículos que nós estamos extraindo essa divisão. Em primeiro lugar, Enoque agradou a Deus. De que forma que ele agradou a Deus? Por meio de sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que fique isso bastante claro, para que a gente não corra o risco de tentar agradar a Deus por outros meios, como por exemplo, a gente viu na semana passada, Daniel ministrando sobre a questão da relação entre Abel e Caim. Ambos apresentaram uma oferta a Deus, mas só uma oferta foi aceitável a Deus, a oferta de Abel. A oferta de Caim não foi aceita diante de Deus, porque não foi uma oferta de fé. Nós podemos, às vezes, querer fazer bastante coisa para Deus ou para o próximo, mas lembre-se de 1 Coríntios capítulo 13, a partir do primeiro versículo, que diz: ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se não for por amor, de nada vai adiantar. Ou seja, nós podemos ter determinadas atitudes religiosas, comportamentais, e não serem atitudes, de fato, aprovadas por Deus. E nesse caso, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, de que maneira que Enoque agradou a Deus? Primeiro, por meio de sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Dentro ainda deste ponto do Enoque que agradou a Deus, nós vamos perceber que essa fé que agradou a Deus foi evidenciada pela aproximação de Enoque de Deus. Porque o texto bíblico está dizendo: porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus. Então veja que Enoque, ele agradou a Deus por meio da sua fé. E como é que ele evidenciou essa fé? Aproximando-se de Deus. E que fé é essa? Queridos, quando a gente está num tempo de corrupção, lembre bem o contexto em que Enoque está vivendo. Ele é o bisavô de Noé. E quando chegou os dias de Noé, já estava na tampa. A ira de Deus já estava no seu limite maior. Por quê? Porque as gerações estavam se degenerando, se corrompendo. E a corrupção não se deu nos dias de Noé, antes. E provavelmente Enoque, na condição de bisavô de Noé, já estava experimentando na sua geração uma degeneração, ou seja, uma corrupção mundial. Então, aproximar-se de Deus numa época em que está todo mundo se pervertendo é uma grande virtude espiritual. Basta você analisar o nosso dia a dia. Nosso dia a dia, a gente olha para um lado, olha para o outro, você percebe que você está cercado de imoralidade, você está cercado de mensagens sedutoras, você está cercado de palavras ou de influências, ou de amigos, ou de uma devassidão sem limites. Eu creio que você trabalha aí nesse mundo, você
está no mundo corporativo, você é um empresário, ou mesmo você é um dono de casa ou uma dona de casa, alguém que, de uma forma ou de outra, está em contato com este mundo, você vai percebendo as influências, as amizades erradas, às vezes na vida dos jovens, que vão impelindo-os para vícios, para drogas, para imoralidade, ou seja, um mundo perverso. Então, aproximar-se de Deus, quando está todo mundo se distanciando de Deus, esse é um ato de fé. E esse é um convite que eu quero fazer para você não se contaminar, para você guardar a sua fé, porque é essa fé que vai fazer com que você viva no espírito da vida que Enoque viveu nos seus dias. Num tempo de degeneração, de corrupção geral, mas ele agradou a Deus por meio da sua fé e evidenciou essa fé como? Aproximando-se de Deus. É isso que a gente quer fazer por meio das células. Convidar nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, nosso colega de trabalho, para que eles possam ser inseridos no ambiente onde eles possam se aproximar de Deus, evidenciando fé em Deus, no meio de uma geração corrompida e no meio de uma geração que está se perdendo. Como é que ele evidenciou essa fé também? Crendo na existência de Deus. Parece uma coisa simples, mas já que a gente está falando aqui que fé é crer no invisível, então o ser mais importante, invisível, para onde os nossos olhos espirituais precisam se voltar, é Deus. Porque Deus, ele é invisível, mas ele é real. E aí é que está o valor da fé. Nós que estamos orando, por exemplo, por uma cura, estamos orando por pessoas na célula com câncer, com enfermidades, com opressão demoníaca, precisamos de fé, certo? Nós não estamos vendo ainda a cura evidenciada, então estamos crendo no invisível. Agora, para crer no invisível, acima de tudo, eu preciso crer na fonte de todas as coisas que é Deus. E foi esse tipo de fé que Enoque evidenciou, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Só que eu não estou vendo Deus aqui, eu não estou apalpando Deus aqui, eu não estou tendo necessariamente uma visão de Deus. Ele é invisível. E a fé é crer no invisível. E a fé é lançar-se no invisível. E é crer nesse universo inesgotável, fruto dessa fonte invisível que é o próprio Deus, mas que está disponível a todos nós. E foi isso que Enoque evidenciou, crendo que Deus existe, crer na existência de Deus. E não somente isso, crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Queridos, não tem coisa mais preciosa do que você realmente estar inserido nessa dimensão de fé, crendo nesse Deus invisível, mas real, e aproximando-se dele, crendo que ele é galardoador. E não há nenhum erro você esperar galardão. Eu não estou falando apenas daquele galardão que a gente vai receber lá na eternidade, de que Paulo fala, que receberemos os galardões, de que Apocalipse fala, de que receberemos galardões. Muito mais do que isso, nós vamos receber recompensas em vida. Por exemplo, o fato de você ter filhos abençoados é um galardão. O fato de você ter netos abençoados é um galardão. No caso de Enoque, saber que o seu bisneto, por meio dele, Deus daria continuidade à raça humana, isso é maravilhoso, isso é um galardão extraordinário. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, ou creia que Ele existe, e que é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. Então não falamos apenas de galardão na eternidade, estou falando das coisas que começam a fazer parte da nossa vida como resultado dessa busca. Uma transformação pessoal, uma transformação de família, uma influência que você vai percebendo, que vai se multiplicando, por onde você passa, vai tocando vidas e vai abençoando vidas. Isso é recompensa, isso é galardão, e isto vem por meio da fé.
Às vezes você é plantado num lugar seco, mas você está lá por fé. Eu sei que esse lugar é hostil ao Evangelho, eu sei que aqui não há gente que busca a Deus, mas eu busco a Deus. E se eu busco a Deus e eu creio em Deus, eu sei que Ele é recompensador daqueles que o buscam. E em breve, ou no tempo de Deus, esse lugar já não será mais o mesmo, porque Deus recompensa, porque Deus galardoa e Deus abençoa. E por último lugar, dentro desse primeiro ponto, Enoque agradou a Deus antes de ser levado. Porque a gente vai perceber aqui que Enoque, ele foi tipo arrebatado por Deus. Ele não experimentou a morte, não houve um registro de que ele tenha sido morto ou sepultado. Não, simplesmente ele não foi mais achado, porque Deus o tomou. E essa é uma coisa extraordinária que aconteceu com Enoque. Mas a ênfase aqui nesse primeiro ponto, que Enoque agradou a Deus, é que ele agradou a Deus antes de ser levado. Parece ser uma coisa meio óbvia, mas a ênfase aqui está no fato de que a gente agrada a Deus pela fé antes de um grande acontecimento, antes de uma multiplicação, antes do filho nascer, antes de Deus te colocar numa posição de destaque. Vamos pensar em José. José agradou a Deus antes de ser governador lá no Egito. Quando foi que ele agradou a Deus? Lá na prisão. Sendo um homem de Deus, uma pessoa em quem Deus podia confiar. Quando foi que José agradou a Deus? Não foi quando ele estava lá como governador do Egito apenas. Lá também agradou. Mas quando foi? Foi quando ele estava lá nos bastidores, na casa de Potifar, vencendo a tentação lá da mulher de Potifar que queria se deitar com ele, mas ali naquele momento de crise, ele agradou a Deus, fugindo do pecado. E aqui, no caso de Enoque, ele agradou a Deus antes de um grande evento, antes de um grande acontecimento, antes de ser registrado na Bíblia. Olha, Enoque agradou a Deus. Ele agradou antes, ele agradou nos bastidores. E é esse tipo de fé que a gente tem que manifestar. É o agradar a Deus quando ninguém está vendo. É agradar a Deus enquanto os holofotes não estão voltados para você. É agradar a Deus antes de ser levado. É agradar a Deus nas oportunidades que Deus lhe dá no seu dia a dia, em que você vai ter a oportunidade de evidenciar uma fé que agrada a Deus antes de um grande evento, antes de um grande acontecimento. Então, esses 5 pontos estão dentro do primeiro. Enoque agradou a Deus. Ele agradou por meio da sua fé, ele agradou aproximando-se de Deus, ele agradou crendo na existência de Deus, ele agradou crendo no galardão de Deus e agradou a Deus antes de ser levado. Ok? Então, para te ajudar aqui como líder, ministrando a tua célula. O segundo ponto é que Enoque andou com Deus. O primeiro é que Enoque agradou a Deus, mas o segundo é que Enoque andou com Deus. Andou com Deus. Isto me lembra aquela passagem bíblica no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se a gente está falando que Jesus é o caminho, então ele está falando de um processo, ele está falando de um dia a dia, ele está falando de uma caminhada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí você encontra um texto lindo que diz que Enoque andou com Deus. E essa passagem está lá em Gênesis 5, 22, como que despretensiosamente dizendo, Enoque andou com Deus. Tão simples, Enoque andou com Deus. Uma frase simples, mas que revela um caminho de vida. E é isso que a gente tem que ser chamado. Na verdade, Deus está nos chamando exatamente para não ter momentos com Deus. Deus não me chamou para ter momentos com Ele. Deus me chamou para ter um caminho com Ele. Deus não me chamou para ter um culto, uma pregação. Deus não me chamou para ter
uma hora especial. Claro que essas horas acontecem, esses cultos acontecem, mas é muito melhor quando estes momentos acontecem dentro de um caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Então nós não estamos falando aqui de um lugar lá em Jerusalém, ou do Monte Gerizim, ou do templo da Igreja Voz. Nós estamos falando de um caminho com Deus. Esse caminho com Deus, enquanto eu dirijo o meu carro, pela fé, enquanto eu lavo a louça, pela fé, enquanto eu cuido do cachorro, pela fé, enquanto eu acordo pela manhã, dando graças a Deus por um novo dia. Enoque andou com Deus. E esse é o nosso convite, queridos. Às vezes nós ficamos assim pensando que, puxa, a igreja tinha que fazer atividade A, atividade B, puxa, a gente tinha que participar de tal congresso, de tal reunião. Sabe de uma coisa? Estou entendendo que a gente precisa simplificar mais. Porque, embora todas estas coisas sejam úteis e até importantes, mas mais importante do que isso é a gente ter a oportunidade de perceber que o Evangelho ele é vivido não em eventos, não em momentos específicos, embora todos eles façam parte e sejam importantes. Mas o mais importante é você poder agradar a Deus no caminho, porque Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E é essa ênfase que eu gostaria que você, líder, passasse para o pessoal da célula, para que o pessoal possa compreender que é no caminho que a gente come uma pizza com a esposa, com o marido, com os filhos. É no caminho que quando termina o culto, a harmonia se processa na continuidade da semana. Por quê? Porque Jesus é o caminho. É no caminho que eu pego o ônibus, vou para o meu local de trabalho, dando graças, eu vou encontrar dificuldades, desafios no local de trabalho, tentações, mas é no caminho que o Evangelho vai se evidenciar e é no caminho que eu terei a oportunidade de dar um testemunho de que eu vivi pela fé. No caminho. Enoque andou com Deus. Em terceiro lugar, Enoque foi levado por Deus. Já falei aqui em poucas palavras que um destaque interessante acerca de Enoque é que ele, em primeiro lugar, agradou a Deus, por meio da sua fé e dos elementos que a gente passou aqui. Em segundo lugar, ele andou com Deus. Mas em terceiro lugar, ele foi levado por Deus. Foi uma experiência, não digo que única, porque Elias também foi levado por Deus e não houve registro da morte de Elias. E Enoque foi alguém que teve uma experiência similar, embora não com os detalhes que a gente tem acerca do traslado de Elias, que subiu numa carruagem de fogo. A gente não sabe como Deus tomou Enoque. Mas Enoque foi levado por Deus. Dentro desse terceiro ponto aqui, eu quero destacar 3 elementos. Primeiro, Enoque foi levado por Deus para não ver a morte. Isso está em Hebreus 11, versículo 5. Primeiro, ele foi levado por Deus para não ver a morte. Se você me perguntar por que Deus não quis que ele visse a morte ou experimentasse a morte, não saberia te dizer. Mas tenho plena convicção de que não ver a morte era um plano específico que Deus tinha para com Enoque. E o que isso tem a ver comigo e com você? Tem tudo a ver, porque Deus tem um plano específico para a minha vida, como Ele tem um plano específico para a sua vida e como Ele tinha um plano específico para Enoque. No caso de Enoque, o plano de Deus, o propósito de Deus era que ele não experimentasse a morte, por um propósito que está no coração de Deus e só Deus sabe. Nós não sabemos exatamente o que está reservado a mim, o que está reservado a você. Cada um tem o seu propósito delineado, definido pelo próprio Deus. Mas isso por si só já deve trazer para a gente uma alegria inenarrável, a alegria de saber que Deus tem um plano específico para a minha vida. E Ele, sendo um Deus perfeito, amoroso, maravilhoso, soberano, eu posso dedicar a minha vida
totalmente nas mãos dele e dizer: Senhor, cumpra na minha vida especificamente o que o Senhor tem detalhado e que eu não fuja desse plano, que a minha carne não prevaleça nas minhas escolhas e nas minhas decisões, mas que eu possa andar contigo de tal maneira como Enoque andou, para que o plano perfeito do Senhor se cumpra, sem desvios de rota, sem interferências humanas, sem que a carne prevaleça. Isso é pela fé. Se Deus não quis que ele experimentasse a morte, esse plano se cumpriu perfeitamente e se cumprirá na vida de todas as pessoas que com ele andam. Se você andar com Deus, o plano específico de Deus vai se manifestar no seu casamento. Você vai casar com a pessoa certa, você vai esperar o momento certo, você vai ter as experiências certas. Se você for dedicado a Deus como Enoque o foi, certamente o plano perfeito que ele tem vai se cumprir na sua vida, certo? Da mesma forma como aconteceu com Enoque. No caso dele, para não ver a morte. Foi o que Deus tinha para ele. O que ele tem para mim é diferente, o que ele tem para você é diferente, não importa. O que importa é que Deus faça acontecer aquilo que ele tem determinado, que é sempre o melhor. A segunda coisa acerca do Enoque que foi levado por Deus é que ele não foi achado. E aqui eu estou acrescentando, ele não foi achado entre os homens. A Bíblia diz que ele não foi achado. Os homens o procuraram, os homens foram atrás dele, mas ele não foi achado. E isso para mim denota um tipo de vida cujos valores são mais nobres do que os valores de uma geração que se perde. Enoque estava no patamar tão mais alto que um dia os homens o procuraram e ele já não estava mais lá, porque o seu próprio nível de vida já era mais elevado. Ele andava com Deus, ele pensava nas coisas de Deus, ele falava as coisas de Deus, ele tinha as visões de Deus, ainda que entre os homens, mas ele não era daqui. E a Bíblia deixa claro isso, eu deixo alguns versículos aqui para te ajudar no capítulo 3, acerca do mundo. Por exemplo, o mundo nos odeia. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos daqui. Então não temos comunhão com esse mundo. E não vemos a hora de estarmos inseridos numa outra realidade que não seja esse mundo. Assim vivia Enoque. Agora, qual que é o desafio? O desafio é que você também não seja desse mundo, que você não ame esse mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, não procede de Deus. Tudo vem deste mundo e tudo vem do diabo. Então, não ame o mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, Enoque não foi achado. Não foi achado. Mesmo que eu não seja trasladado como Enoque o foi, ou Elias, mas eu não posso ser achado entre os homens no que diz respeito, eu não posso ser achado na mesma prática imoral dos homens, eu não posso ser achado no meio dos homens que cometem a impiedade ou que estão nos lugares errados ou que fazem o mal para as pessoas. Não. E o seu chamado também é mais nobre, que você ande com Deus e que você não seja achado na prática do mal. Não estou falando que você vá sair desse mundo ou que você não vá se relacionar com as pessoas. O próprio Jesus lá em João 17 diz: não peço que os tires do mundo. Então Deus não está falando para você viver uma vida alienada do mundo, até porque você precisa estar inserido neste mundo para salvar esse mundo. Eu estou falando de você não se chafurdar no pecado deste mundo e no amor deste mundo. É disso que eu estou falando, tá bom? Mas seja uma bênção onde você foi plantado para que você possa influenciar as pessoas do seu local de trabalho, na sua escola e trazê-los para o conhecimento do Senhor. Mas essa palavrinha, não foi achado, para mim é muito significativo, porque demonstra um tipo de vida pela fé, cujos valores são mais nobres, são mais elevados do que os valores dos homens. E a última coisa aqui dentro desse terceiro ponto é que ele foi levado por Deus. Os homens o procuraram, mas onde ele foi achado? Em Deus. Porque essa
trasladação ou esse arrebatamento de Enoque foi apenas o culminar de uma coisa que ele já tinha experimentado em vida. Foi apenas o desfecho de uma relação tão profunda de intimidade com Deus, que culminou no fato de Deus tomar Enoque para si. E não foi mais achado entre os homens, porque Deus o tomou para si. Onde que nós vamos encontrar um paralelo acerca do que aconteceu com Enoque? Na palavra que Paulo nos ensina, em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que diz que a igreja também, num dia, no soar da última trombeta, também será arrebatada. Não seremos mais achados entre os homens. E quem sabe, aquilo que aconteceu com Enoque, aquilo que aconteceu com Elias, não seja uma experiência precursora, uma experiência sinal, modelo daquilo que vai acontecer com a igreja e que Paulo viu e que ele escreveu e que ele registrou em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que no soar da última trombeta, Cristo volta nas nuvens e a igreja então a igreja é arrebatada para estar com o Senhor para sempre. Seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E esse corpo corruptível, esse corpo mortal, será revestido da imortalidade, será revestido de glória, e teremos um corpo glorificado, e estaremos para sempre com o Senhor. Então nós vamos encontrar algumas figuras no Antigo Testamento, quem sabe como um sinal. Olha, o que aconteceu com essa pessoa individualmente é o que acontecerá coletivamente, no caso, com a igreja, no seu devido tempo. E nós cremos nisso e devemos nos preparar para isso, porque nós vivemos pela fé. Amém? Então as três coisas: Enoque foi levado por Deus para não ver a morte, Enoque foi levado por Deus, não foi achado entre os homens, e Enoque foi levado por Deus, denotando intimidade profunda, como talvez um pano de fundo para aquilo que vai acontecer com a própria igreja. E como eu disse que separei a aula de hoje em 4 pontos, o último ponto é que Enoque profetizou o juízo de Deus. Eu quero finalizar a aula de hoje pegando aqui na parte final, apenas para citar o texto bíblico de Judas, a carta de Judas, versículos 14 e 15, que diz assim: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas está ali, é uma cartinha antes de Apocalipse, e Judas está descrevendo o que foram palavras de Enoque. Essas palavras não estão na nossa Bíblia, mas dentro de escritos que foram aceitos pelos cristãos do primeiro século. Por isso, a referência a essa profecia de Enoque, quando ele está falando sobre o juízo de Deus. E ao falar sobre o juízo de Deus, lembre-se que Enoque ele é bisavô de Noé, então certamente ele está tendo uma visão do juízo de Deus que vem e que veio, na verdade, nos dias do seu bisneto Noé, onde Noé foi salvo, mas toda aquela geração padeceu do juízo de Deus. E o que eu quero dizer aqui é que esse Enoque que agradou a Deus, esse Enoque que andou com Deus, esse Enoque que foi levado por Deus, foi um Enoque que profetizou o juízo de Deus. Se eu sou um homem de fé, se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, você deve ter o seu espírito aberto para que Deus comunique a você verdades que essa geração ou verdades que as gerações posteriores precisam receber. Quem sabe Deus há de testificar, plantar uma semente no seu coração, dar uma informação, mostrar um caminho, conforme ele revelou a Enoque, que andou com Deus e por andar com ele,
recebeu comunicações espirituais importantes para a geração em que ele viveu, mas para gerações posteriores. Então seja um instrumento de Deus, pela fé, andando com Ele, agradando a Ele e experimentando o melhor do que Ele tem para a sua vida. Bom, esse esboço simples aqui, eu estou deixando ali no grupo dos líderes de célula, e você pode então, junto com o livro, pegar esse esboço para poder organizar um pouquinho melhor aí a sua ministração, e espero que você tenha um tempo maravilhoso de crescimento, de enriquecimento e de vida com Deus. Deus abençoe, muito obrigado, e a gente se vê na próxima semana, pela fé, em nome de Jesus.